Segundo tipo, aquela outra que eu tinha 1 nono elevado a x igual a 1 igual a 81. O princípio vai ser o mesmo. Eu tenho dois termos, uma potência no primeiro membro e um número no segundo membro. Então, como eu só tenho dois termos, a ideia será sempre essa: tentar igualar as bases para posteriormente eliminá-las. Então, olha só, o que é que eu vou fazer aí? Ó? Já apareceu na sua telinha. Fatorei o 9. 9 todo mundo deve lembrar que é 3 ao quadrado. E fatorei 81. 3 à quarta. Mas, Ronaldo, estou percebendo aqui que você colocou 3 elevado a menos 2. Por que foi isso? Bom, o processo foi o seguinte. 9 é 3 ao quadrado. Então, fica 1 sobre 3 ao quadrado. Como eu quero deixar os dois membros, primeiro e segundo membro da equação, com a mesma base, qual é a minha intenção? Inverter essa fração. No que eu inverto essa fração, eu troco o sinal do expoente. Você deve lembrar, vestibulando, que numa equação exponencial, quando eu tenho uma fração que eu preciso inverter essa fração, ou seja, o denominador ir para o numerador e vice-versa, então eu mudo o sinal do expoente. Portanto, ficou 3 elevado a menos 2, que está elevado a x, igual a 81, que é 3 à quarta. No primeiro membro, o que é que eu tenho? Uma propriedade de potência. É a chamada potência de potência. 3 elevado a menos 2 está elevado a x. Quando eu tenho uma potência de potência, o que é que eu devo fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes x, menos 2x, igual a 3 à quarta. O que eu queria aconteceu. Igualdade de potências e mesma base. Elimina-se as bases, iguala-se os expoentes. Menos 2x igual a 4, portanto, x igual a menos 2. O menos 2 que está multiplicando, passa dividindo, ok? Pode vir aqui comigo para a telinha. Caro vestibulando, você que está estudando bastante, você que já está bem afiado, já estamos chegando na reta final, você deve estar pensando, caramba, o Ronaldo está passando umas questões muito simples, muito fáceis. Claro, nós estamos introduzindo esse assunto. Para quê? Pensando nesse pessoal que está um pouquinho fraco, faz tempo que não estuda, está revendo a matéria, esqueceu de alguns detalhes. Então, olhe, não se preocupe que nas próximas aulas, daqui a pouco, a gente vai estar fazendo o quê? Colocando uma questão mais trabalhosa, uma questão que abordando uma dificuldade maior para você, que é um cara mais afiado, que está mais por dentro da matéria, conseguir um pouquinho forçar a sua mente. Então, olha, tenha paciência, que daqui a pouco vão chegar as questões mais difíceis e aí sim você vai ralar um pouquinho para fazer. Por enquanto, a gente está num nível assim bem básico, a gente está engatinhando nas equações exponenciais, nas funções exponenciais, tá? Para depois atingir o médio e posteriormente a parte mais difícil. Você tem que entender que a gama de vestibulandos que estão nos assistindo é muito grande, então a gente tem que dar um jeito de atender a todos os públicos, evidentemente, tá? Vamos de volta à nossa telinha aí, por favor. O outro tipo de equação, essa já um pouquinho mais trabalhosa, então, olha, o que é que vai acontecer? Eu não tenho aqui somente dois termos, eu tenho 3 elevado a 2x mais 1, mais 3 elevado a 2x menos 1, menos 9 elevado a x, tudo isso igual a 63. Então, eu tenho, olha, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4 termos. 3 no primeiro membro e o 63 que está no segundo membro. Toda equação exponencial que tiver mais de 2 termos, o que é que você deve proceder? A ideia é o seguinte, você vai tentar deixar a equação todinha com um único exponencial. E como é que você vai fazer isso?
usando as propriedades de potência. Aqui eu tenho o quê? 3 elevado a 2x mais 1. Isso aqui eu desmembro de que maneira? 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 1. Aqui é como se tivesse o expoente 1, ok? Por quê? O que é que está escrito aqui nessa linha, nesse início de frase, eu posso dizer assim? 3 elevado a 2x vezes 3. Isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. E lembrando da propriedade, multiplicação de potência de mesma base, o que é que eu faço? Repito a base, que é 3, e somo os expoentes, 2x mais 1, ok? Só que nós estamos fazendo o papel inverso da propriedade. As propriedades da potência, elas tanto valem a ida como valem a volta. Então, você tinha 3 elevado a 2x mais 1 e desmembrou, transformando em 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 1. A segunda propriedade, o que é que eu tenho? 3 elevado a 2x menos 1. Aqui eu tenho a subtração. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho uma subtração, eu posso desmembrar numa divisão de potência de mesma base. Lembrando a propriedade, divisão de potência de mesma base, você faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. 2x menos esse expoente aqui de baixo. Lembre-se que aqui tem 1. Então, 2x menos 1. Menos o 9. O que foi que a gente fez com 9? Semelhante ao exercício anterior. Fatoramos. 9, todo mundo sabe que é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado está elevado a x. E o 63, Ronaldo, você não vai fatorar? Não. Não há necessidade de fatorar o 63, porque você vai perceber que o 63 ele não é um número que seja fatorável. Não vai adiantar eu tentar colocar ele numa base 3. Bom, dando uma organizada na nossa equação, o que é que eu tenho? 3 que multiplica 3 elevado a 2x, mais 3 elevado a 2x sobre 3, menos 3 elevado a 2x. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Estou percebendo que na equação todinha eu tenho o mesmo exponencial. 3 elevado a 2x, 3 elevado a 2x, 3 elevado a 2x. Então, olha, como eu tenho o mesmo exponencial repetido várias vezes, ou seja, na equação todinha eu tenho um único exponencial. Então, para facilitar os cálculos, o que é que eu faço? Eu vou substituir esse exponencial por y, como você está vendo aí na sua telinha. Então, eu vou fazer 3 elevado a 2x igual a y. Onde tem 3 elevado a 2x, eu vou substituir por y. O que é que vai acontecer? Nossa equação, então, vai ficar assim, 3y mais y sobre 3 menos y igual a 63. A equação que era uma equação exponencial, agora se transformou numa equação do primeiro grau. Como é uma equação do primeiro grau que tem uma fraçãozinha, você deve fazer o quê? Tirar o mínimo. Já está aqui tirado, O mínimo aqui, como existe somente um único elemento no denominador, o mínimo é ele próprio, o 3. O que é que você vai fazer com o mínimo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembre-se que um termo que não tem denominador é como se ele estivesse dividido por 1. Então, olha só, 3 dividido por 1 vai dar 3. Vezes 3, 9. 9y. Segundo termo, 3 dividido por 3, 1. Vezes y, y. Aqui não tem ninguém no denominador. Você pode multiplicar direto. 3 vezes y, 3y. E 3 vezes 63, 189. Ok? Eliminando-se o denominador, o que é que acontece? 9y mais y, 10y. Menos 3, 7y. 7y igual a 189. Quem está multiplicando passa dividindo, portanto, y igual a 27.
189 dividido por 7, y igual a 27. Esse y igual a 27 ainda não é a resposta da questão, ok? Esse y igual a 27 é simplesmente, como ele está dizendo, o valor de y. Lembre-se que eu fiz o quê? 3 elevado a 2x igual a y. Portanto, 3 elevado a 2x igual a y não é 27? Aí agora o que é que eu faço com 27? Fatoro. Fatorando 27, 3 a terceira, fiquei com o quê? Igualdade de potências de mesma base. Elimina-se a base, iguala-se os expoentes. 2x igual a 3, o 2 passa multiplicando, x igual a 3 meios. Portanto, x igual a 3 meios. Né? Comigo aqui na telinha. Bom, essa equação já foi uma equaçãozinha mais trabalhada, né? Você já tem que dominar um pouquinho mais as propriedades, e eu coloquei as 3 propriedades da potência nessa equação. Primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. O que é que você faz? Repete a base, somos expoentes. Lembrando que na nossa equação eu tinha, deixa eu dar uma olhada aqui, 3 elevado a 2x mais 1, então eu desmembrei, ok? Já estão, falta quanto tempo, filho? Ok, já estão avisando ali que já está em cima da hora, a gente já está quase encerrando, não tem problema. Então, ó, vou só fechar aqui esse assunto. Como vocês viram, essa equação foi o quê? Ela já foi mais trabalhada. Abordamos o quê? Abordamos as 3 propriedades de potência: multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base e potência de potência. Portanto, nós nessa equação conseguimos fazer um resumo das propriedades da potenciação. Na próxima aula, num próximo encontro, nós vamos falar de quê? Das outras propriedades. Vamos envolver um pouquinho radicais, que também é uma constante em funções exponenciais e logarítmicas, tá? E também vamos entrar com as questões contextualizadas, ok? Caro vestibulando, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu esforço. Você, até uma hora dessa, está aí acordado, prestando atenção nas nossas dicas, e não percam as nossas próximas aulas. Aqui no aulão do professor Luiz Carlos, nós vamos ver todas as matérias. Então, você vai estar todo dia tendo uma aula diferente, você vai estar sempre pegando essas aulas na internet, vai lá no blog do professor Luiz Carlos, pega essa aula e vai estudando. Não dê moleza, tá? Muito obrigado, boa noite, até um próximo encontro.